Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Nós somos os pastores Francisco e Margarete. E o tema da palavra de hoje é: Moisés escreveu o Gênesis, mas como? Se ele não havia ainda nascido. E mais, como que ele escreve sobre sua morte? Como pode uma pessoa descrever sua própria morte? Como nós vemos no final do livro de Deuteronômio. Então, tudo isso e muito mais aqui nós vamos ver na palavra do Senhor. E convidamos você a ficar até o final conosco. Amém, amados? Que você possa, se você quiser, você puder, estar ativando o sininho para receber as notificações e se inscrevendo no canal para nos abençoar. Nós agradecemos. Então vamos acompanhar na palavra de Deus as maravilhas, a grandeza, a majestade, o poder desse Deus tremendo e maravilhoso que servimos e que nos ama de tal forma que enviou seu único filho a morrer por nós. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Aleluia! E esse Deus de imensurável amor, infinitas misericórdias, Ele nos surpreende. Ele continua nos surpreendendo com o seu poder, com suas maravilhas, com o seu milagre, com o seu amor, a sua majestade, tudo que Ele é, os seus atributos, a sua grandeza, a sua majestade eterna, transcende, queridos, transcendem todas as leis da física, transcende toda a barreira de tempo e espaço, todas as leis, toda essa dimensão da matéria. Esse é o nosso Deus. Vamos acompanhar na palavra um pouco dos seus grandes feitos. Aleluia! A paz do Senhor a todos vocês, queridos. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Nós somos os pastores Francisco e Margarete e temos uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com a tua vida, que Ele venha falar conosco e com você. Amém? O tema da palavra de hoje é: Moisés escreveu Gênesis como? Se ele não havia ainda nascido. E mais, como que ele descreve sua própria morte? Nós vamos ver lá no final do livro de Deuteronômio, Moisés escreve sobre sua morte. Como pode uma pessoa descrever sobre sua própria morte? Isso, queridos, e muito mais nós vamos ver então hoje, aqui. Continue conosco. Vamos então ver na palavra do Senhor. Então, quem escreveu Gênesis? Foi Deus? Não, foi Moisés. Ainda que ele não estivesse presente no momento da criação e dos outros acontecimentos narrados no livro de Gênesis, foi possível sim Moisés e outras pessoas escreverem os outros livros da Bíblia, porque eles foram inspirados por Deus.
Nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16 que a Bíblia é inspirada por Deus. Pessoas santas da parte de Deus falaram. Pessoas santas da parte de Deus escreveram as Escrituras. E elas foram escritas para nós, para os judeus, para nós e para as pessoas de todos os tempos. Aleluia. Então, queridos, a Bíblia ela é de autoria divina e humana, né? Deus inspirou, Deus falou e o homem escreveu. Em Marcos, capítulo 10, verso 5, a palavra diz: respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Em Marcos 12, 19, diz: aqui os saduceus se apresentam diante de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição, então eles vêm questionar aquela situação daquele homem casado que morreu, que não tinha filhos, com quem ficaria a esposa, e ele tinha mais 7 irmãos, com quem ficaria a esposa depois de casar com uma, que ele morrer, e ela casar com outro, e assim sucessivamente. Então eles estavam questionando Jesus. Em Êxodo 17, 14, em Romanos 10, 5 também faz a referência que Moisés escreveu a respeito de pessoas serem aceitas por Deus. Em Êxodo 17, 14 diz: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Em Deuteronômio 31, verso 9 diz: e Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Números 33, verso 2 diz: escreveu Moisés as suas saídas seguindo as suas jornadas conforme ao mandado do Senhor. E em Deuteronômio 31, 19 e 22 diz: assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui, queridos, o próprio Jesus atribuindo a autoria a Moisés. Então Moisés não somente ele escreveu Gênesis, mas os demais livros do Pentateuco. Algumas pessoas não aceitam a ideia de que Moisés escreveu o Pentateuco, todos os livros ali do Pentateuco. Eles acreditam que várias pessoas diferentes escreveram cada uma, então, um dos 5 livros. Mas, e quando então que foi escrito esse livro? Nós temos em Êxodo 1:11, quando você for ler, você for estudar, nós não vamos ler aqui agora, tá, queridos? Mas nós vemos lá referência a 2 cidades, a Pitom e a Ramsés. Essas cidades, elas tinham o nome dos faraós daquela época, da 10ª dinastia. Então, coloca o Êxodo em aproximadamente 1280 anos antes de Cristo, a saída do povo de Israel, né? Com referência a essas cidades que tinham esses nomes, né? Dos faraós da 10ª dinastia. E então coloca a entrada dos israelitas no Egito em 1710 antes de Cristo. Então eles entraram no Egito em 1710 antes de Cristo, aproximadamente essa data, saindo ali em torno de 1280 antes de Cristo. Agora, queridos, como que Moisés então escreveu Gênesis se ele não estava lá, ele não havia nascido? E como que ele pode descrever a sua própria morte? Acredita-se que é possível que Moisés tenha usado um escrivão para auxiliá-lo, assim como Paulo também, ele usava escrivães para auxiliá-lo. E talvez esse escrivão, então, pudesse posteriormente ter escrito sobre a morte de Moisés. Porém, contudo, em Números 31, 2,
a Bíblia registra que Deus fala a Moisés que ele vai morrer. E em Deuteronômio 34:5 diz: Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor lhe dissera. Aleluia. Queridos, eu quero agora ler contigo Êxodo 33, 20 ao 23. Deus diz: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas há aqui um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até o que eu passe. Até o 22, queridos. Então nós vemos aqui, Moisés pediu a Deus: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus fala: não é possível que alguém veja a minha glória e continue viva. Mas há um lugar aqui perto de mim, na rocha, para você ficar. E quando eu passar, eu te colocarei na fenda da rocha. Aleluia. Queridos, como você acha que Moisés escreveu Gênesis e todos os demais acontecimentos, desde a criação até a sua idade, até ele ficar adulto? Moisés, ele foi criado, educado na corte do Egito, ele sabia ler e escrever. Deus colocou ele na fenda da rocha, nessa rocha que é Jesus Cristo, que todos nós precisamos estar, queridos. Em Colossenses 2:3 diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. E na outra versão que eu quero ler agora aqui para você, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz assim: Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Queridos, Moisés, Deus abriu uma fenda no tempo e trouxe Moisés e revelou a sua glória. Nós não ficamos de pé diante da glória de Deus, por isso ele estava escondido, ele estava em Cristo. E Deus revelou. Deus revela a sua glória quando Ele quer e para quem Ele quer. O poder de Deus, agir de Deus transcende todas as leis da física, todas as leis dessa dimensão da matéria. É muito mais, querido. Não há barreiras, não há bloqueios que impeçam o agir de Deus. Como você acha que podia Elias conversando com Eliseu e de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que separou um do outro e levou Elias num redemoinho aos céus? Como você explica João, um anjo chegar para ele e dizer: suba até aqui, e em seguida João se viu tomado pelo Espírito e já se viu diante de um trono no céu? Como você explica com as leis da física, as leis dessa dimensão da matéria em que nós vivemos? Como você explica Felipe, o anjo falar para ele: vai até o caminho que desce de Jerusalém a Gaza? E ele foi, quando ele estava lá, o Espírito falou a ele: aproxima-se dessa carruagem. E lá estava o eunuco etíope, tesoureiro, administrador da rainha da Etiópia. E ele lia Isaías 53 e não entendia nada. E Felipe explicou a ele e batizou o eunuco. E em seguida a Bíblia diz que Felipe foi levado pelo Espírito até a cidade de Azoto. Aleluia! Então, queridos,
Felipe foi levado de um lado a outro do espaço-tempo. Isso é possível? É possível sim. Esse teletransporte é possível sim, nas mãos, no agir do oleiro santo. Quando ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quiser, para servir a um propósito dele, um propósito santo. Bem, amados. Então, como que Moisés escreveu? Deus revelou a ele, revelou a João também lá na ilha de Patmos. O anjo falou para ele: suba aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E assim também a Moisés, Deus revelou a Moisés. Como que ele pode descrever sua própria morte? Deus revelou, Deus já havia falado para ele que ele ia morrer. Deus deu a revelação de tudo para ele lá no Monte Sinai. E depois ele teve os longos 40 anos no deserto para escrever tudo isso, queridos. E esse é o nosso Deus. Ele pode resolver toda e qualquer situação. Até aquela que você acha, não, essa não tem mais solução. Ele pode todas as coisas, querido. Ele pode muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Esse é o nosso Deus de milagres, Deus de maravilhas, que transcende o tempo, o espaço, aleluia. Confie nele, entregue a sua vida a ele, confie, espere, creia. Nele está a nossa confiança e nele está toda a nossa esperança, aleluia. Eu quero, nesse momento, então, orar contigo, que você possa estar colocando a tua vida, a vida dos teus familiares diante do Senhor, nesse momento. Amém? Querido Deus, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, as nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, Senhor, Deus, todos aqueles que os nossos irmãos têm colocado diante de Ti em oração, Senhor, visita, Senhor, esse ministério Atalaia do Reino, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, o ministério, Senhor, a Deus libertador de Israel, 4 fases, Senhor. Deus, o grupo Um Só Corpo, Uma Só Fé, Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, cada pedido de oração que está aqui em nosso caderno, Senhor, visita, Senhor, cada pedido de oração aqui, meu Deus, visita, Senhor, todos aqueles que já temos colocado diante de Ti, Senhor, acrescentando ainda, Senhor, ó Deus, a vida do Rodrigo de Moura e a família, Senhor, o José Neudo e a família dele, a família de Milagres, Senhor, que pediu oração, a vida da Denner e da família dela, Senhor. Deus, visita, Senhor, poderosamente com a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a cada vida, Senhor, com cura, com libertação, Senhor. Deus, Senhor, restaura relacionamentos nas famílias, Senhor. Restaura, Senhor, ó Deus, relacionamento entre casais, entre pais e filhos, Senhor. Restaura, Deus, o altar no coração de cada filho Teu, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, por cura, Senhor, na vida de cada irmão nosso, Senhor, ó Deus, que tem pedido oração daqueles que estão internados. Visita cada leito de hospital, Senhor, vem com o Teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha uma noite abençoada e um dia cheio de muitas conquistas e vitórias amanhã, em nome de Jesus Cristo. Convidamos você que assim desejar, que ative o sininho para as novas notificações e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique ligado, Deus quer te surpreender e Ele vai te surpreender. Esse Deus de amor imensurável e incondicional. Aleluia.